Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui o vídeo aqui no canal Kleber SFC. Vamos trazer para você aqui, falando da vitória do Santos. Ufa, até que enfim, hein? Santos, depois de 5 jogos, volta a vencer. O Santos, que estava já carente de vitórias, o torcedor já estava já praticamente triste, porque o time não estava conseguindo vencer mais nenhum jogo. E até que enfim, agora no comando de Juan Pablo Vojvoda, terceiro jogo que ele comanda a equipe dentro de campo, e aí o Santos consegue a primeira vitória do Campeonato Brasileiro da Série A. O Santos, que agora é o 14º colocado com 26 pontos ganhos, abriu 4 pontos, 4 pontos à frente da zona do fora da zona do rebaixamento. E aos poucos o time, se começar a alavancar uma boa sequência de vitórias, o Santos vai se afastando cada vez mais do Z4 e também da zona do rebaixamento. O Santos, que essa rodada foi ótima para o Santos. Se for olhar por vias de fato, a rodada foi excelente. E o Santos ontem, vencendo o Clássico, venceu 1-0 a equipe do São Paulo, né? O Santos que ontem foi superior do que a equipe do São Paulo. O time conseguiu marcar forte a saída de bola do São Paulo, não deu espaço para o time do São Paulo. E apesar que o São Paulo teve algumas pequenas chances de perigo, mas só que quando o São Paulo tentava entrar na área do Santos, os jogadores, a zaga, os volantes que estavam ajudando a defesa na entrada da grande área conseguiam desarmar, não perdeu uma bola, tanto na intermediária da área e também quanto nas laterais, que onde o Santos também, você pode ver que o Escobar, principalmente no lado esquerdo ali, marcou forte. E o Escobar, não é à toa que também ontem levou o terceiro amarelo, não enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo domingo. Daqui a pouco vamos trazer para você detalhes sobre a vitória do Santos, fazer uma análise jogador por jogador. E ontem, né, eu destaco o Roleiser, que ontem foi um dos melhores, para mim foi o melhor em campo, jogou muita bola e não é à toa que ele participou, deu assistência no gol do Guilherme, naquele cruzamento excelente, e onde que aí o gol saiu aos 16 minutos do segundo tempo, Santos fazendo 1-0 no São Paulo, e onde que essa vitória aí, com esse gol, praticamente garantiu a vitória do Peixe contra o São Paulo. E o Santos, que estava com 23 pontos ganhos, chegou aos 26. Era essencial essa vitória do Santos, porque sabemos de fato que o Santos precisava vencer essa partida. Então, eu acredito que o Santos agora, com essa vitória, já vai dar uma moral muito grande, uma motivação e uma confiança a mais ao elenco que agora já foca no jogo contra o Red Bull Bragantino. O Santos, que hoje o elenco, assim, um dia após a vitória excelente no clássico paulista, no clássico, né, contra o São Paulo, o Santos, né, o elenco está de folga hoje nessa segunda-feira, a folga do elenco nessa segunda-feira, e amanhã reapresentação do elenco santista no CT Pelé às 14h30, e a partir das 15h30, uma hora depois, os jogadores já começam o trabalho já mais um treino que o Santos vai ter agora os horários dos treinos do Santos lá no CT Pelé, do elenco do Santos, será terça-feira, quarta, quinta-feira se reapresenta às 14h30, treino às 15h30, até na quinta-feira, né? Terça, quarta e quinta. E na sexta e no sábado, o elenco se apresenta às 9 da manhã e treina às 10 da manhã. E depois, já no sábado, onde que o Santos encerra a preparação contra a equipe do Red Bull Bragantino, o elenco viaja para Bragança Paulista já no sábado à tarde, porque o treino vai ser de manhã, e aí sábado à tarde os jogadores, o elenco, a delegação santista viaja para Bragança Paulista, sobe a serra no sábado à tarde. Então os jogadores já
o Santos encerra a preparação neste sábado, tá bom? Então, ó, o time se reapresenta amanhã, 14 horas e 30 minutos, e o início do treino às 15 horas e 30 minutos, e depois, claro, terça, quarta e quinta, mesmo horário, e que vai ser à tarde, e que sexta e sábado de manhã, entre as quais de manhã, no sábado de manhã, o Santos fará o último treino, já que encerra a preparação, onde que o Vojvoda definirá o provável Santos que enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo, às 18 horas e 30 minutos, 6h30 da tarde, o jogo entre Red Bull Bragantino e Santos, e o Santos que depois, claro, fará o último treino de preparação, onde que encerra a preparação no sábado, e depois, à tarde, viaja para Bragança Paulista, tá bom? Lá no interior paulista, a Bragança Paulista, como é conhecida, a famosa terra da linguiça, né? Que lá tem pães, lanches com linguiça, que é muito tradicional lá no interior paulista, na cidade, né? Na cidade de Bragança Paulista. Então, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino neste próximo domingo, ok? Bom, vamos falar agora da vitória do Santos contra o São Paulo. Ontem o Santos venceu por 1-0, o Santos teve 44% de posse de bola e o São Paulo teve 56%. O São Paulo teve mais posse de bola, mas só que o Santos foi um time que mais finalizou, chutou para o gol, teve 19 chances claras, 19 chances, e o São Paulo teve acho que só 5 chances, 5 finalizações, o Santos teve 19. Então o Santos foi superior, tecnicamente falando, é o time que mais criou chances de gols e é o time também que conseguiu desarmar mais do que a equipe do São Paulo. E o Roleiser foi o destaque da partida. O Guilherme fez a diferença. O Guilherme calou a boca da torcida do Santos, né? Porque o Guilherme, quando foi anunciado o Guilherme na escalação, a torcida vaiou o Guilherme. Então, onde que aí o atacante do Santos Futebol Clube respondeu com gols. Não respondeu a provocação da torcida, e sim respondeu com um gol da vitória do Peixão. Uma vitória importante, uma vitória que afasta o Santos da zona do rebaixamento. Então o time está 4 pontos longe da zona, longe do Z4. Bom, vamos trazer para você aqui, né, o Santos Futebol Clube, o Santos que ontem venceu o São Paulo por 1-0, vamos fazer uma análise, né, e até o próprio Vojvoda, na entrevista coletiva, disse que, na entrevista pós-jogo, na sala de imprensa na Vila Belmiro, ele disse que lamenta muito a ausência do Neymar, mas sabe que para o Neymar agora vai ser importante ele se cuidar e, quem sabe, se recuperar o mais rápido possível. Mas é muito difícil, porque quando se trata de lesão muscular, a lesão que ele sofreu, que eu acabei de informar no outro vídeo anterior, que o Neymar ele teve, né, problema no reto femoral da parte frontal da coxa direita, né, do quadríceps, que é o principal músculo, que é o motor do músculo, onde que o jogador corre bastante, e claro, forçando essa parte, faz também fortalecimento muscular, e também esse motor que ele é importante também para você fazer o fortalecimento muscular quando você vai treinar os músculos da perna, e também quando o jogador vai dar o chute, principalmente na hora do impacto, porque quando o jogador dá um chute para o gol, causa um impacto, contrai os músculos, né, dependendo dos movimentos, tanto do fêmur, que é o osso maior, e a tíbia, que é o osso um pouco menor, mais fino. Então, movimenta, assim, então é o impacto que sofre quando o jogador chuta uma bola, tá bom? Então, o Neymar sofreu essa lesão, que é o principal músculo, né, da parte frontal da coxa, né, da parte de cima da coxa. Então foi onde que o Neymar sentiu fortes dores já na última quinta-feira passada. Então, e aí depois fez os exames, e aí depois constataram no exame na sexta-feira que o Neymar teve, né, o problema do reto femoral da coxa direita, na parte frontal da coxa direita, o quadríceps, como é conhecido, que é o principal músculo, ou seja, o motor que faz com que você funcione, você se movimente, você força bastante, né? Porque você faz treinos intensivos, quando você vai correr, treinar bastante.
e também quando faz fortalecimento muscular e também quando chuta uma bola, então, e onde que há um impacto maior, que onde que aí o músculo ele resiste ao impacto na hora do chute também, quando o jogador vai dar um chute para o gol. Então, é uma parte importante do músculo da perna, no qual que, claro, se o jogador não estiver sentindo dor, ótimo, o jogador está em condições de jogar, mas quando ocorre uma lesão, que é normal, todo jogador está sujeito a isso, aí onde que aí o jogador ele sofre uma lesão. Só que o Neymar, eu acho que, na minha opinião, essa lesão é devido porque não teve o descanso necessário, não se cuida. Então o Neymar ele tem que se cuidar mais, porque talvez, às vezes, por ocorrer muitas lesões musculares, às vezes o jogador falta mais cuidado e também mais dedicação também, porque o Neymar, desculpa, ele tem, se ele quiser disputar mais uma Copa do Mundo, se ele quiser ganhar uma Copa do Mundo, ele vai ter que abrir mão de muita coisa, de negócio de Kings League, que ele gosta, de pôquer, que saiu nos bastidores aí que o Neymar estava jogando pôquer de madrugada, sendo que aí no dia seguinte tinha treino no CTR Pelé. Isso aí é ruim para o atleta, porque o atleta ele não vai conseguir descansar o necessário e também não vai render o seu melhor dentro dos treinos e também dentro do campo de jogo, nos 90 minutos. Então, isso aí o jogador tem que pôr a mão na consciência. Só que o Neymar parece que não está nem aí, não. Parece que não tá querendo aceitar conselho de ninguém. Saiu até uma informação do próprio Rodolfo Gomes, que parece que o Neymar não aceitou nenhum dos conselhos do pai dele. Acho que o pai dele deve ter conversado com ele sobre isso. Se ele quiser ganhar uma Copa do Mundo, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Aí o Neymar parece que não ouviu o pai dele. Então, se for verdade essa história mesmo, pelo que estão circulando nos bastidores, desculpa, eu acho que o Neymar ele tem que repensar na carreira dele. Ou ele quer uma coisa, ou se ele quiser uma coisa ou outra, porque duas coisas ao mesmo tempo não vai ter como. Não vai ter como, porque mesmo assim, se o Neymar depois de um mês e meio, 2 meses, se recupera da lesão muscular, se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, vai surgir outras lesões. Se ele não descansar direito, não procurar se cuidar, se o jogador não abrir mão dos compromissos publicitários. Então o Neymar tem que repensar muito a carreira dele. Se ele quiser ganhar uma Copa do Mundo, então se dedique, leve a sério, porque pelo que eu estou vendo, não está levando a sério. Então, às vezes, o Neymar precisa aprender isso, só que infelizmente ele é um dos jogadores, uma das únicas esperanças do Brasil para a próxima Copa do Mundo. Então eu acho que se o Neymar quiser ser esse jogador, ser esse protagonista da seleção brasileira, ganhar uma Copa do Mundo, sendo o principal protagonista da seleção brasileira, o jogador tem que levar a sério. Se não levar, esquece. O Neymar não vai chegar à Copa do Mundo não, viu? E, portanto, devido a essa lesão que agora ele ficará de 45 a 60 dias, que é a famosa lesão grau 2, viu? Dessa lesão na coxa que ele sofreu, é lesão grau 2. 45 a 60 dias, viu? É o tempo de recuperação, como dizem os médicos. Quer dizer, um médico que, por enquanto, não apareceu publicamente, mas ele conversou com um dos setoristas do Santos, com o Wagner Frederico, que trouxe na live dele, que até assistiu nos cortes lá da live do Wagner Frederico. Um grande abraço para ele, que faz um excelente trabalho, um excelente jornalista que cobre o Santos Futebol Clube. E disse que o Neymar ele pode ficar até 2 meses fora dos campos, podendo voltar só em novembro. Então, o Neymar precisa se recuperar logo. Só que se ele não levar a sério, esquece. Esquece porque o jogador tem que aproveitar o momento agora, e que ele está perto já, logo o jogador encerra a carreira, pendura as chuteiras, o jogador tem que se dedicar. Só que acredito que essas lesões que o Neymar sofreu são consequências da falta de cuidado, e também o Neymar durante esse tempo todo foi muito mal assessorado. Porque se fosse bem assessorado, eu acho que o Neymar poderia não teria sofrido lesões graves. Talvez ele poderia já estar no mesmo patamar de um Cristiano Ronaldo ou de um Messi, que hoje você vê, o Messi está com 38 anos.
O Cristiano Ronaldo tem 40 e os dois estão em plena forma. E por que não sofreram lesões? Porque se cuidam, se dedicam. É o que falta ao Neymar, se dedicar. Se o Neymar quiser chegar no patamar desses jogadores, estão apenas se cuide. Só que a partir do momento que o jogador faz o que quer, não muda. Não tem o velho ditado, o pau que nasce torto nunca se direita? Não muda, não adianta, esquece. Bom, agora deixando o assunto Neymar de lado, espero que ficamos na torcida da recuperação de Neymar no Santos Futebol Clube, e eu acredito que o Neymar não fica no Santos ano que vem não, viu? Bom, esse é o meu palpite. Eu acho que o Neymar, não sei se ele... Eu acho que ele não fica no Santos Futebol Clube. Essa é a minha opinião, é claro. Vamos ver se vai acontecer mesmo ou não, se ele fica ou não no Santos Futebol Clube, porque há uma incógnita, ainda por enquanto não sabemos, fica esse ponto de interrogação. Neymar fica ou não no Santos Futebol Clube para 2026? Fica um ponto de interrogação nessa pergunta que por enquanto vamos saber só com o tempo. E vamos saber que o contrato do Neymar vai até 31 de dezembro de 2025, ok? Bom, vamos falar do Santos. Análise início de Vojvoda mostra que o Santos pode mais no Brasileirão. Ou seja, 3 jogos, 1 vitória, que foi ontem contra o São Paulo, e 2 empates. Apenas 1 gol só tomado, né? Isso mesmo, 1 gol tomado. Então o Santos, que tomou um gol contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, o Santos que conseguiu, de fato, um excelente... conseguiu um bom resultado jogando lá em Minas, no jogo anterior, só que o Santos foi prejudicado, teve um pênalti claro em cima de Neymar, que o árbitro não deu, né, do Scarpa, era pênalti e expulsão, viu? Cartão vermelho pro Scarpa, só que o juiz é um banana, não fez nada, então prejudicou o Santos, e o Santos foi prejudicado também contra o Fluminense, viu? Porque também no jogo contra o Fluminense o Santos foi prejudicado, e o gol do Tiquinho Soares foi legal, e o pênalti que o lateral direito, o Guga, do Fluminense, fez, que ele lançou do Guga no Neymar, foi pênalti, que também acho que faltou a atitude dos jogadores do Santos, pressionar o árbitro e chamar o VAR. Eu acredito que o Santos, na minha opinião, não só venceu o São Paulo, mas teria também vencido o Fluminense e o Atlético Mineiro, os 2 jogos que o Santos empatou. Eu acho que o Santos está no caminho certo. O time do Santos é outro. Depois que o Juan Pablo Vojvoda chegou ao Santos Futebol Clube, deu para perceber que o time está bem compacto, firme na defesa, no meio campo e ataque. Os 3 setores bem equilibrados. É um time que com certeza marca em cima o adversário. O preparo físico dos atletas parece que, ao meu ver, está ótimo, está muito bom. O time consegue antecipar todas as bolas, o time tem uma transição rápida, é um time que vai para frente, não fica recuando bola, igual quando era com o Carille, quando era com Pedro Caixinha, com Kleber Xavier, né? Pelo amor de Deus, estagiário fraco, horroroso. E não sei porque a diretoria insistiu num estagiário que para mim não é técnico nem na China. Agora o Santos tem técnico de verdade. O Santos tem técnico de verdade mesmo. Então o Santos acabou vencendo ontem o São Paulo por méritos, e o time ontem fez por merecer a vitória. E pela análise do início de trabalho de Vojvoda, mostra que o Santos pode mais no Brasileirão, e é verdade, porque o Vojvoda ele sabe, ele trabalha com inúmeras variações táticas. Há uma pequena possibilidade dele colocar o time no 3-5-2, porque agora nesses últimos jogos o Santos jogou do 4-4-2. É um esquema que eu acho que todo torcedor queria, ter um time com meio campo preenchido, e que com certeza o time ia ganhar muito, né? Não só ter um meio campo preenchido, que ganha mais força na marcação, e também força na parte também ofensiva, tanto na defensiva e também quanto na ofensiva. Então o treinador recupera atletas que estavam em baixa e consegue dar outra cara ao peixe. Então, o Santos, que venceu e convenceu ontem, vencendo o São Paulo por 1-0 na Vila Belmiro ontem, e o início do trabalho do Vojvoda mostra que
que o Santos pode evoluir cada vez mais neste Campeonato Brasileiro. Se já está evoluindo agora, pode melhorar cada vez mais. E o argentino estreou no empate contra o Fluminense em 0-0 na Vila Belmiro, ainda sem ter tempo para conhecer o elenco e também começar a fazer as mudanças que vieram após a data FIFA. E com 2 semanas de trabalho e chegada de reforços, o Santos já havia demonstrado uma evolução contra o Atlético Mineiro. E é verdade, o Santos jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, a postura igual como teve no jogo contra o São Paulo também na Vila Belmiro. É um time que morde, é um time que agride o adversário, coisa que com Pedro Caixinha e também com o Kleber Xavier, o Santos não era assim. E com o Vojvoda, o Santos é esse time, totalmente diferente. E contra o São Paulo foi mais uma versão do novo momento da equipe. Então, dá para perceber então que o Santos ontem foi dominante durante todo o primeiro tempo, principalmente. No clássico, sem dar espaço para o rival, para que o time do São Paulo atacasse. E o time pressionou, brigou por todas as bolas, dificultou a saída do campo de defesa tricolor. O Santos dificultou o máximo a saída de bola da equipe do São Paulo. Ontem eu percebi isso mesmo. O time e a tal postura que o torcedor do Santos também espera ver. E estamos vendo, na verdade, né? Porque ontem o time deu uma resposta, está dando uma resposta legal para o torcedor. E ontem gostei. Se o time não teve muita técnica, mas o time teve muita raça, garra e vontade, sangue nos olhos, é o que faltava ao Santos Futebol Clube. E também uma equipe que é combativa com vontade, né, e que respeite o trecho do hino do clube que diz lutar com fé e com ardor. É verdade, uma parte do hino do Sol Alvinegro da Vila Belmiro, letra criada por Carlos Henrique Paganetti Roma, em 57, diz que lutar com fé e com ardor, que é como diz o hino, né, do Sol Alvinegro da Vila Belmiro, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter, né, desse hino famoso, que é o original. Então, foi que, assim, como diz a característica do hino, da letra do hino do Santos, né, esse foi o Santos que nós, torcedores, esperamos e que continuamos vendo um time aguerrido, um time que mostre vontade, tenha sangue nos olhos. Se ganhar ou perder faz parte, mas pelo menos nós vamos ver um time que tem vontade, tem vontade, tem gana e quer ganhar e vencer os jogos. Isso aí que é o que nós queremos ver, esse Santos totalmente diferente do que com os outros técnicos, que dá para perceber que o Vojvoda ele recuperou, né, essa característica que o tanto torcedor queria, e agora estamos vendo, né, sim, estamos vendo essa reflexão, estamos vendo esse time que está evoluindo bastante. E também isso não significa necessariamente o tal DNA ofensivo. Por quê? Que se popularizou no início dos anos 2000 como se fosse a única doutrina que existe dentro do Santos. Então, longe de ser aquele DNA ofensivo, tá bom, gente? É o Santos, é claro, é um time que não tem técnica, mas é um time que tem vontade, garra e vontade de vencer. Mesmo se for por 1-0, 2-1, 2-0, não tem problema, mas pelo menos o time joga com vontade. É o que todo torcedor quer ver, né? Um time que se esforce o máximo durante os 90 minutos e que, claro, consiga o principal objetivo, que é o resultado positivo. E o Vojvoda, que abandonou o batido 4-3-3, versão que não apresentava criatividade ou superioridade contra os adversários, além de deixar o sistema defensivo extremamente fragilizado, como foi possível observar durante os trabalhos de Kleber Xavier e Pedro Caixinha. Ou seja, o Vojvoda ele conseguiu enxergar os erros que o Santos estava cometendo com os outros técnicos que sempre adotavam 4-3-3, não tinham variações táticas, não tinham capacidade para mudar o esquema tático, como manda a característica dos jogadores, ou seja, trabalhava mal os jogadores, treinava mal o elenco. Então, se treinar mal o elenco, o time não vai render mesmo. Agora, se você pegar, enxergar o elenco, ver jogador por jogador, posição por posição, aí vai ver, como, por exemplo, qual é o esquema ideal, o esquema que com certeza permite e que seja a principal característica da equipe. E dependendo do elenco que tem, o elenco que o técnico tem para trabalhar.
Então o Vojvoda está, por enquanto, pelo que eu estou vendo, está conseguindo pelo menos tirar pouco de cada jogador, está conseguindo pelo menos extrair o melhor do elenco do Santos. Está trabalhando muito bem, treinando muito bem, fora a preparação física do time do Santos, que a preparação agora é ótima, depois que chegou um preparador físico extremamente bem capacitado e que o time agora parece que está voando, e deu para perceber então que o Santos é um outro time, tecnicamente falando, fisicamente falando, um time que não cansa mais como cansava no segundo tempo. O Santos, agora com o time na parte física, o time consegue aguentar os 90 minutos ou mais de 90 minutos. Então o Santos é outro time, e agora com o Vojvoda ficou melhor ainda. Ou seja, agora é um Santos com certeza que vai ser com inúmeras variações táticas. E o Santos com variação tática, com boas associações e com volume de jogo, porém ainda peca em muito nas finalizações. É o que o Santos tem que corrigir mais. O time precisa finalizar mais. E o Peixe teve a oportunidade de sair de campo com um placar elástico, mas errou demais na hora de tomar a melhor decisão. Claro que é preciso também medir o peso do adversário. É o São Paulo, sim, é o clássico, mas foi um time muito modificado por Hernan Crespo, o argentino Hernan Crespo, que claramente priorizou o jogo contra a LDU pela Conmebol Libertadores. Mas isso não é o problema do Santos, que aproveitou a oportunidade para se consolidar e vencer o São Paulo ontem, vencer o clássico por 1-0 com o gol de Guilherme, a assistência do argentino Benjamin Roleiser, que cruzou a bola na medida, e o Guilherme cabeceou, deu uma testada firme no canto baixo do goleiro, né, ao chão, tirando do goleiro do São Paulo, fazendo o gol da vitória. O treinador argentino também merece crédito pela recuperação de alguns atletas. O principal símbolo é o Guilherme. E o atacante, que, claro, os dois, ele já treinou o Guilherme, também trabalhou junto lá no Fortaleza. O atacante, que foi muito cobrado por torcedores, chegou a ser preservado contra o Bahia e teve a sequência no clube colocada em xeque. Aos poucos, o camisa 11 tem começado a reconquistar a confiança e os torcedores que aplaudiram o atleta quando a escalação foi anunciada nos telões do estádio. Ou seja, foi vaiado, mas após essas vaias, o Guilherme respondeu com um gol da vitória do Santos ontem. E também a abraçadeira de capitão é outro gesto para que Guilherme volte a ser decisivo para a equipe. E o gol coroou esse início de recuperação. Contudo, ainda falta Guilherme evoluir em alguns quesitos. Novamente, ele insistiu em jogadas buscando a finalização quando poderia encontrar um companheiro melhor posicionado. Faz parte, talvez, da pressão por dar uma resposta. Então, dá para perceber então que o outro atleta também que tem crescido é o Escobar. O lateral esquerdo ontem jogou muito, foi um monstro na lateral esquerda e também no sistema defensivo. Ele havia perdido espaço para Souza e quando entrava em campo não conseguia corresponder, não correspondia em campo. Então, contra o São Paulo, assim como já havia sido contra o Galo, fez uma boa partida e com muita entrega em campo. Ele foi o terceiro jogador ontem. Ontem o Escobar entregou muito para o time do Santos. Ele conseguiu marcar, não perdeu uma bola, desarmou praticamente em todas. Não me lembro de ter visto o Escobar perdendo uma bola nos desarmes quando o time do São Paulo atacava do lado direito e ele conseguiu desarmar todas. Então o Escobar foi um carrapato para qualquer jogador, não desgrudar de nenhum jogador do São Paulo, para dificultar para que o adversário criasse jogadas do lado direito. Então você pode ver então que o terceiro jogador que merece destaque também é o João Schmidt, né? Além de Escobar, que foi um monstro na marcação, na lateral esquerda do Santos. O terceiro foi o João Schmidt, que jogou bem e esteve na mira das críticas da torcida em diversos momentos da temporada. E é claro que ele não estava bem alguns jogos anteriores, mas depois que o Vojvoda chegou, parece que o Vojvoda está dando a confiança necessária ao João Schmidt e ele está conseguindo jogar bem, está conseguindo dar o passe para frente, não recuando bola para trás, e também é um jogador que está dando aos poucos, ele enxerga o jogo, dá seu movimento, dá os passes precisos quando o time for, assim, vai ao ataque, né? Quando o time
já avança suas linhas altas. Então dá para perceber que o Schmidt ele está com uma outra postura em campo, está jogando melhor. Então isso é um excelente sinal de que o Vojvoda está conseguindo, né, também extrair o melhor do João Schmidt. E o atleta que esteve na mira das críticas, né, então, e na torcida em diversos momentos da temporada. Mas dentro do esquema de Vojvoda tem sido mais protegido e tem apresentado um desempenho mais seguro, sem tantos erros de cobertura e passes errados. Então, ele teve um bom desempenho ontem e dá para perceber que o Santos teve um bom desempenho e performance dentro de campo ontem. E dá para o time ainda melhorar cada vez mais, não só no desempenho, performance e também, claro, o time conquistando grandes resultados em campo. Tudo bem, ontem foi um grande resultado, ontem o Santos jogou bem, mas falta ainda o time finalizar um pouco mais, é um time bem objetivo, um time que, claro, convença cada vez mais o torcedor, porque essa vitória convenceu e muito o torcedor santista, porque ontem o Santos jogou muito bem, fez por merecer a vitória ontem contra o São Paulo. E o Vojvoda ainda tem trabalho a fazer. E quando saíram Rolezer e Guilherme para as entradas de Tassiano e Tomás Rincon, o Santos chamou muito o São Paulo para o jogo e correu o risco de sofrer um empate. E a sorte é que a defesa ontem conseguiu desarmar os pontos fortes do São Paulo quando o time tentava finalizar na entrada ou dentro da grande área. Então ontem o Santos conseguiu fechar a tempo quando o São Paulo tentava furar a retranca, o bloqueio da defesa do Santos. Então, ontem, só que o Santos tem que tomar muito cuidado, porque o Santos não pode, tipo assim, já chamar o adversário para cima, porque sempre vai correr riscos de tomar um empate ou perder o jogo, dependendo do que seja, dependendo das circunstâncias da partida. E é preciso também evitar esse tipo de sofrimento em um jogo controlado, em que o time tem uma sequência positiva, seguindo, né, consistente. E também isso será vital para que o Santos consiga somar pontos nas próximas rodadas e finalmente afastar o fantasma da zona do rebaixamento. Então, o Santos, vamos lá, Gabriel Brazão jogou muito, foi um monstro no gol também. Brazão, que agora recebeu o apelido de psicopata, é um Fábio Costa melhorado, porque ontem fiquei preocupado no lance em que o Ferreirinha chocou na cabeça dele. E aí já me veio na memória no jogo anterior contra o Atlético Mineiro. Falei, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com o Brazão? Fiquei preocupado ontem. Mas graças a Deus não foi nada. Ele ontem conseguiu jogou até o final, nos 90 minutos. Então, Gabriel Brazão ontem foi um monstro no gol, jogou muito. E que com certeza é o goleiro mais arrojado. E se fizer uma comparação, quem é melhor? O Brazão ou o João Paulo, que atualmente está emprestado pelo Bahia? E olha, o João Paulo se machucou, hein? Melhores para o João Paulo, que ele se recupere. Mas para mim o Brazão é mais goleiro que o João Paulo. O João Paulo, embaixo das traves, ele é ótimo, mas na saída de bola, nas divididas, para tentar talvez fechar o ângulo de um jogador, ele nunca foi capaz disso. Agora o Gabriel Brazão, ele é muito mais arrojado, bem melhor embaixo das traves, consegue sair do gol, na reposição ele é ótimo, então ele consegue, tipo assim, o que o Fábio Costa não consegue, dentre outras, não tem essas qualidades que o Brazão tem. Para mim, então, o Brazão é muito melhor e mais arrojado, com certeza, e não é à toa que está jogando muito no gol do Santos, e agora recebeu o apelido de ser o goleiro psicopata, por ser um goleiro maluco. Porque ele é doido mesmo, é um Fábio Costa melhorado. O Fábio Costa era assim também, viu? Ele era desse jeito, arrojado, e sempre também não tinha medo de atacante, ele dividia, fechava o ângulo, chegava no meio de qualquer jogador, com ele não tinha conversa. Então o Fábio Costa, ele sempre foi assim, e dá para perceber que o Brazão, ele lembra muito o Fábio Costa, né, quando ele tem essas saídas malucas de bola. Então dá para perceber então que ele ontem jogou muito no gol. Bom, o Mike ontem, lateral direito, Mike, longe de ser aquele Mike do Palmeiras que jogou muita bola. No Santos ele está jogando razoavelmente bem. Ontem ele conseguiu recompor a defesa também, marcou bem. Mas ontem teve um lance que o Mike, quando o Mike ele recebeu a bola assim, que estava partindo para o ataque, que foi como se fosse um atacante ou meia. O lateral direito, Mike,
ele quando foi tentar avançar a área, eu pensei, pô, chuta aí, Mike, chuta essa bola, dá para abrir o espaço e chutar pro gol, né? Porque ele chuta bem de fora da área. Só que aí ele vai inventar, ele faz um lançamento pro Guilherme, e aí o Guilherme perde a bola. E para mim foi uma escolha errada, sendo que, na minha opinião, dava para ele avançar mais e estava livre, o ângulo estava aberto, assim, só tentar avançar e preparar, mandar o chute pro gol. Ele tinha totais condições de caprichar um belo chute e fazer um gol ainda, fazer um grande gol ainda, porque dava para fazer o gol, porque ele chuta bem o Mike, o lateral direito. Só que o problema é que ele não pensou isso na hora, ele quis fazer o lançamento acho que se foi pro Guilherme, ou foi pro outro jogador, ou pro Lautaro Dias, não lembro quem foi, e aí onde que aí perdeu a bola, então foi escolha errada. Dava para ele ter chegado mais e ter chutado pro gol, mas tudo bem, são coisas do futebol. Mas ontem ele foi regular ontem, né, o lateral direito Mike, mas ele pode melhorar cada vez mais, apesar que agora o titular absoluto na lateral direita é o Igor Vinícius, que não jogou, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então deu para perceber então que o Igor Vinícius ontem ele não jogou, porque talvez não queria enfrentar o São Paulo e também tinha forçado o cartão amarelo para não jogar contra o São Paulo, ex-time dele. Então provavelmente ele volta no próximo jogo, no domingo, contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, o Mike volta para a reserva, enquanto que o Igor Vinícius volta, né, na lateral direita, né, que é o titular absoluto na lateral direita. Bom, os zagueiros, Adonis Frias jogou muito bem, foi ele que começou a jogada, né, do lance do gol do Santos, que ele passou aquela bola ele recebeu a bola do lado assim direito, não, que ele viu passando o Roleiser, ele deu um passe pro Roleiser, que avançou, e aí depois ele chegou, avançou a área, cruzou, e aí o Guilherme fez o gol da vitória do Santos, gol de cabeça, gol da vitória. Então começou o zagueiro Adonis Frias, que ontem jogou bem, viu? Não jogou mal não, jogou bem, não comprometeu, fez um feijão com arroz, coisa que falta pro Zé Ivaldo, mas para mim ontem ele jogou muito bem, né? O Adonis Frias, ele com certeza será o titular nos próximos jogos do Santos. Ele não comprometeu tanto ele quanto também o Luan Pérez, que para mim jogou muita bola. O Luan Pérez me lembrou o Luan Pérez Luan Pérez de 2019, quando era treinado pelo Sampaoli. Ontem ele jogou muito bem, parece que o Luan Pérez, agora com o Vojvoda, ele já recupera o seu futebol. Então, o Luan Pérez ontem gostei da atuação dele, jogou muita bola, foi um dos melhores em campo, né, ontem, o zagueiro Luan Pérez. E o Escobar não tem nem que falar na lateral esquerda, o Escobar jogou muita bola, nos desarmes, não perdeu uma bola, é um cão de guarda, marca em cima, não é um carrapato, não dá espaço para nenhum jogador. Então, para mim, jogou muita bola, é um jogador que demonstra raça, garra e vontade. Técnica ele não tem, mas tem muita vontade e sangue nos olhos, né, o Escobar. Também jogou muita bola, também para mim, teve uma excelente atuação o Escobar ontem. O que prevaleceu foi a vontade do atleta pela postura dele em campo. Agora, no meio campo, o João Schmidt jogou bem. Para mim, ele é outro João Schmidt. Para mim, eu acho que o Vojvoda está dando uma grande chance para ele. Ele está aproveitando essa oportunidade ontem e não comprometeu mais. E ainda mais quando era o Kleber Xavier. Ele estava jogando muito mal. Agora parece que com o Vojvoda o futebol do João Schmidt vai voltar. Parece que vai voltar aos bons tempos. E ontem ele jogou muito bem. Gostei muito do João Schmidt. Zé Rafael jogou bem. É claro que o Zé Rafael pode melhorar cada vez mais. Mas ontem ele jogou bem, viu? Porque o Zé Rafael jogou um bolão no Palmeiras. Jogou muito no Bahia. No Santos também. Acho que com o Vojvoda o futebol dele agora vai melhorar bastante. E deu para perceber que ontem ele jogou muito bem, né, o Zé Rafael. Só pecou nos passes, em alguns lances, mas tudo bem, isso faz parte. Mas ontem gostei muito do Zé Rafael, jogou muita bola. Bom, agora o Vitor Hugo jogou muito bem no primeiro tempo, é um bom jogador, só que o Vitor Hugo preocupa, viu, gente? Porque o Vitor Hugo sentiu uma lesão na coxa, o Santos corre sério risco de perder o jogador, né? Vamos aguardar os exames agora nessa semana,
Acredito que talvez lá para amanhã ou depois de amanhã, entre terça ou quarta-feira, sairá o resultado do exame e o Vitor Hugo para saber se constatou uma lesão muscular, ou se teve algum grau 1, grau 2. Vamos saber, porque preocupa, né? E passa a ser dúvida para o jogo de domingo, né? O Vitor Hugo. Então, vamos aguardar. Espero que ele, se for constatada a lesão, que ele se recupere logo, porque ele é um bom jogador para mim. Ele jogou muito bem ontem no primeiro tempo, até infelizmente sair lesionado em campo ontem no segundo tempo. Então, o Vitor Hugo jogou bem contra o Atlético Mineiro e também jogou bem, jogou contra o Atlético Mineiro no jogo anterior, lá em Minas, e também na vitória contra o São Paulo. Bom, e também, agora o Roleiser, para mim, o melhor em campo, para mim, jogou muita bola, não é à toa que deu assistência, foi o destaque na assistência do gol do Guilherme. O Roleiser, ele pode jogar muito mais, e eu acredito que o Roleiser, muita gente perguntou, mas o Roleiser não está jogando nada, não sei o quê, mas claro, porque se colocava na posição errada, colocava ele do lado direito, ele não é ponta, ele rende jogando no meio, jogando como meia, centralizado, jogando nessa função de meia, centralizado, ele rende o seu futebol. É um jogador que consegue se recompor, é um jogador que tem uma boa visão de jogo, tem bom passe, é um jogador que se movimenta, é habilidoso, dribla bastante, parte para cima. Então o Roleiser tem essa característica. Então eu acho que devido a essas características que tem o Roleiser, ele tem que jogar como meia, centralizado, onde que ele vai render mais. E ontem ele provou que ele pode render jogando nesta posição. Então jogou muita bola, para mim foi um dos melhores em campo. E ontem o Guilherme, né, claro, o Guilherme ontem foi o útil para a equipe e não é à toa que foi premiado com o gol da vitória do Santos, que após o passe brilhante de Benjamin Roleiser, o Guilherme, no ataque do Santos, jogou muito, né? Não é craque, mas é um jogador útil para a equipe do Santos. E ontem ele conseguiu calar a boca da torcida do Santos, que vaiou quando saiu a foto, a escalação dos jogadores do Santos, do time do Santos que entra em campo. Quando saiu o nome do Guilherme, quando apareceu a foto e o nome do Guilherme, aí a torcida vaiou. E onde que aí o Guilherme, claro, respondeu com o gol da vitória do Santos. Então, eu acho que o torcedor tem que pedir desculpas para o Guilherme. Não acredito que vai acontecer isso, mas seria legal, porque se a torcida cobra tanto o Guilherme, tem que cobrar também mais jogadores, né? Tiquinho Soares, Tassiano, que entrou mal demais, né? Ontem o Tiquinho Soares, que entrou no lugar do Lautaro Dias, acho que entrou no lugar do Lautaro Dias, perdeu um gol feito ontem, era 2-0, só que se ele tivesse caprichado na finalização, mas tudo bem. Mas ontem o Tiquinho Soares perdeu um gol feito, e o jogo já estava 1-0 para o Santos, era para ter saído o segundo gol, aí já dava uma tranquilizava o time, olha, tranquilamente, e com certeza o Santos já encaminharia a vitória com mais tranquilidade. Então, agora falando sobre o Guilherme ontem calou a boca da torcida do Santos, e espero que ele responda mais e faça mais gols, e que ajude o Santos também nas vitórias aí que o Santos precisa, e agora que o Santos tem técnico de verdade. Eu só posso dizer para você que o Santos tem técnico de verdade. Tá certo? E o Guilherme jogou muita bola. E também Lautaro Dias. Olha, o argentino Lautaro Dias, que veio de empréstimo junto ao Cruzeiro, também jogou muito, entregou bastante. É um atacante que rouba a bola. Ele, pelo menos, é um jogador que fica ligado no jogo todo, consegue roubar a bola, marca a saída de bola do adversário e consegue ter uma facilidade para roubar a bola do adversário. Então, ontem ele jogou muito bem, entregou bastante ao time. Espero que o Lautaro Dias continue titular e que consiga não só entregar bem para o time, e que também faça os seus gols e ajude o Santos a vencer os seus jogos também. O Lautaro Dias, que também ontem gostei muito dele, e parabéns ao atleta que para mim, por enquanto, mostrou que pode continuar sendo titular do Santos e render cada vez mais e evoluir cada vez mais no time do Santos. Não só o Lautaro Dias, mas também com todo o elenco do Santos. E o Vojvoda está de parabéns, porque o Vojvoda, para mim,
o Santos, além de ter um técnico de verdade, é um técnico que enxerga o jogo e que mesmo se vê que o jogador não está bem, ele já tira. Então, se ele é o técnico que enxerga o jogo, então ele vai aos poucos, ele já vai ajustando a equipe. A única coisa que falta ao Santos é caprichar nas finalizações. Só isso que falta. Se o Vojvoda treinar esses fundamentos do time do Santos no dia a dia, no CT Pelé, pode ter certeza que o time vai melhorar e evoluir cada vez mais, jogo a jogo. Espero que venha na vitória contra o Red Bull Bragantino, com certeza, e que o Santos consiga sair com a vitória. Uma pergunta que muitos querem saber sobre Gabriel Bontempo e Neymar. Neymar já sabemos, Neymar 2 vai ficar de 45 a 60 dias, 4 a 6 semanas fora dos campos. Agora, em relação ao Gabriel Bontempo, ainda é incerto, não sabemos. Ele também está com lesão grau 2, acho que não sei se é na coxa direita ou coxa esquerda. É uma lesão parecida do que a do Neymar, só que teve a lesão na outra parte da coxa, né? Teve uma lesão muscular um pouco diferente do que a do Neymar. Mas também a grau 2, ainda não sabemos quando volta o Gabriel Bontempo, que claro, que logo, se ele se recuperar, ele também poderá ser útil no time montado pelo Juan Pablo Vojvoda, que para mim ele é um grande jogador que pode ter certeza que tanto o Gabriel Bontempo quanto o Vitor Hugo, os dois disputarão uma posição e são dois bons jogadores, viu? Agora, se perguntar quem é melhor, Gabriel Bontempo ou Vitor Hugo? Na minha opinião, o Gabriel Bontempo ele é um pouquinho melhor, mas o Vitor Hugo também não é um mau jogador, é um jogador importante. Eu acho que ele tem tudo, é um jogador que é uma peça importante, no qual o Juan Pablo Vojvoda ele vai, claro, ter uma peça a mais que ele vai trabalhar e que com certeza ele vai extrair o melhor desses dois jogadores e também do restante do elenco do Santos. E também falando sobre que eu falei agora do Gabriel Bontempo, que ainda é incerto a volta do atleta. Então o Santos agora, o importante agora o time é pontuar, porque agora o Santos, que agora estamos no segundo turno, o Santos precisa já pontuar e aos poucos se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. E vale lembrar que tem um jogo atrasado ainda, viu? Santos e Palmeiras, que é o jogo do primeiro turno. Há uma grande expectativa que o jogo seja marcado para outubro. Ontem, no programa Domingo Esportivo, com o Ricardinho Martins, com o Allen Rodrigues e também com o Felipe Camargo e também um outro jornalista que me fugiu o nome, que estavam ontem no debate, no pós-jogo, falando da vitória do Santos. O Ricardinho Martins, ele falou ontem no Domingo Esportivo que parece que o jogo Santos e Palmeiras vai ser numa quarta-feira, no dia 16 de outubro. Vamos aguardar a confirmação, mas parece que o jogo será no dia 16 de outubro, esse jogo atrasado. Então, ou seja, se o Santos ganhar esse jogo contra o Palmeiras ou contra outras equipes, o Santos já pode distanciar 7 a 10 pontos longe da zona do rebaixamento. Olha só que maravilha se o Santos conseguir alavancar uma boa sequência de vitórias e o time até lá, chega no jogo contra o Palmeiras, o time já chega com uma moral lá em cima e quem sabe, jogando em casa, o Santos tem tudo para superar uma das grandes equipes do momento, que para mim é o time que brigará pelo título do Campeonato Brasileiro junto com o Flamengo. Para mim, Flamengo e Palmeiras esse ano brigam pelo título brasileiro. Então, o Santos vai enfrentar um grande adversário, uma grande equipe, uma equipe bem montada, claro, com o mesmo técnico que já faz 5 anos que está no comando técnico do Palmeiras, que é o português Abel Ferreira. Então, o Palmeiras é um time a ser batido desse jogo, né? Espero que o Santos consiga vencer esse jogo. Não vai ser fácil, porque o Palmeiras é um time muito bem montado, bem qualificado. Então, esse jogo Santos e Palmeiras, ao que tudo indica, pelo que o Ricardinho Martins falou ontem no Domingo Esportivo, o jogo será no dia 16 de outubro, tá bom? Então é isso aí, gente. Então o Santos venceu 1-0 no São Paulo. Ontem o Santos foi superior do que a equipe do São Paulo. Vitor Hugo é dúvida para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Há uma grande suspeita de ser uma lesão muscular e ele poder ficar de fora desse jogo contra o Red Bull Bragantino, porque ontem deu para perceber que ele colocou a mão na coxa e isso aí já preocupa muito o departamento médico e também a comissão técnica do Santos.
e vamos saber durante essa semana se há uma lesão grave ou não e se o jogador vai se recuperar, né, ou talvez ou ficará fora por pouco tempo ou por muito tempo também, porque sabemos que agora com o Vojvoda a rotina de treinos do Santos é outro, sempre há uma tendência de perder jogadores importantes por lesões, devido a essa carga mais longa de treinos, que são intensos, né? Tem muita intensidade, então sempre há tendência a um risco de um jogador sempre sofrer uma lesão muscular, isso é normal. Você viu, o Gabriel Montempo sofreu, o Neymar sofreu, agora o Vitor Hugo, né? O Santos pode perder o Vitor Hugo, há um risco de perder ele nos próximos jogos, por causa das lesões musculares. Isso aí faz parte. Isso aí no futebol, infelizmente, quando se trata de intensidade, quando você treina um time com intensidade, sempre você pode correr risco de perder muitos jogadores, muitas peças importantes por lesões musculares. Espero que no Santos agora, talvez, depois do Vitor Hugo, se acontecer com o Vitor Hugo, não ocorra com mais nenhum jogador, porque o Santos, isso aí pode ser prejudicial ao Santos, assim, durante, ao longo, né, jogo a jogo, deste Campeonato Brasileiro da Série A. Tá certo? Bom, eu volto na quarta-feira, durante essa semana, volto com mais vídeos, mais informações, trazendo para você aqui do Santos Futebol Clube, que agora se prepara. Amanhã o elenco se reapresenta às 2h30 da tarde no CT Pelé. E, claro, os jogadores se apresentam às 2h30 e o treino começa às 3h30 da tarde, 15 horas e 30 minutos. Tá ok? Terça, quarta e quinta, treino à tarde. Sexta e sábado, treino de manhã. Os jogadores se apresentam às 9 da manhã, começam a treinar às 10 horas da manhã. E sendo que no sábado, o Santos fará o último treino, onde o Santos encerra sua preparação. E que, claro, até lá o Vojvoda vai definir o provável Santos. E outra coisa, viu? Antes de encerrar o vídeo, há uma grande possibilidade, talvez, vamos aguardar, mas há uma possibilidade, talvez, de uma possível mudança de esquema. Caso entrar o Alexis Duarte, aí o Santos, agora parece que o Souza pode jogar na vaga de Escobar, que eu acho que o Vojvoda vai treinar o Souza, ou seja, o Santos pode talvez treinar no 3-5-2. Sei lá, esse é o meu palpite. Pode ser que talvez eu esteja errado, pode ser que talvez ele mantenha um 4-4-2, mas vamos ver. Dependendo que agora haverá umas modificações, o Vitor Hugo, que já pode ficar de fora por lesão muscular, por uma possível lesão muscular, e também o Escobar, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o Santos conta com a volta do lateral direito Igor Vinícius, e claro, o Mike volta ao banco de reservas. Então o Santos, talvez poderemos ter um Santos no 3-5-2, há uma grande chance, uma grande possibilidade, mas vamos aguardar. Pode ser que talvez aconteça ou não, né? Pode ser que o Santos, talvez o Vojvoda coloque o time no 4-4-2, mas não dá para descartar de que talvez o Juan Pablo Vojvoda, talvez ele comece a treinar o time com 3 zagueiros. E se o esquema der certo, ele vai com certeza treinar o time, porque dá para perceber que o Vojvoda é um técnico com inúmeras variações táticas. E é isso aí, o Santos tem que ter variações táticas, porque só assim o adversário não consegue vencer um time que tem inúmeras variações táticas, não sabe como o time joga. Então isso aí para o Santos, e o Vojvoda fazendo isso e trabalhando o time com essa filosofia, com esse estilo, né, e com o estilo de trabalho que ele tem, isso aí vai ajudar muito, não só durante os treinos, mas também dentro dos 90 minutos, onde o Santos tem totais condições de vencer grandes times, grandes adversários, e ainda mais times que brigam pelo título, viu? Então, o Santos tem totais condições de vencer grandes times, grandes adversários na sequência do Brasileirão da Série A. Bom, até o próximo vídeo, e é claro, nessa semana trarei mais conteúdos e também falaremos mais de Santos Futebol Clube para você. E é claro, vamos continuar aqui torcendo para o alvinegro mais famoso do mundo, Santos sempre Santos. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Boa noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.